Vamos aí para o nosso 23º mês pós-cirurgia de lesão de plexo braquial. Eu sou o Edu Carvalho e hoje vamos falar aí sobre o meu retorno no neurocirurgião Luciano Foroni, que a gente foi fazer uma avaliação aí de como está o andamento, como se meu braço está realmente do jeito que eu acho que está indo, né? A gente sempre acaba, talvez, enxergando um pouquinho diferente das outras pessoas, porque a gente está todo dia ali no convívio e a gente espera sempre que esteja indo muito bem, né? Então, o retorno no médico foi importante para mim, para ver a opinião dele sobre essa minha evolução nesse período. Eu já estava aí há um pouco mais de 8 meses sem retorno nele, então eu esperava uma reação da parte dele que de surpresa, né? Porque eu acredito, na minha cabeça eu tive uma boa evolução de lá para cá. Nesse retorno foi interessante, porque pela primeira vez eu vi o Dr. Luciano abrindo um pouco o olho e falando, uau, que legal, né? Então assim, eu estou com uma boa elevação lateral do braço, né? Então eu consigo levantá-lo para trás, para lateral e para frente com uma certa facilidade a parte do meu ombro, né? E aí foi legal porque nessa conversa ele falou um pouquinho sobre o que está sendo desenvolvido, né? Como a gente acaba sendo leigo, né, em todo o assunto, por mais que a gente estude, né, a gente não é formado nisso, a gente tem um pouco de entendimento, é para isso que o profissional ele serve, né? A gente não pode sair dando Google aí achando que sabe das coisas. Então a gente pode sim e deve fazer pesquisas para tentar conversar e ter um melhor entendimento sobre aquilo que a gente está sofrendo e o que a gente está tentando fazer. E o legal foi que o doutor Luciano Foroni, ele me explicou bem o que está acontecendo nessa minha movimentação, né? Então, na verdade, não são meus deltoides, ou não é o meu deltoide que está fazendo esse movimento que para mim tá sendo bem interessante, assim, eu praticamente sinto um movimento muito similar ao braço bom, né? Ele tá reagindo bem. Mas o que acontece? Não são meus deltoides. É um músculo que está embaixo do meu trapézio, né, que movimenta aqui toda a parte escapular. É um músculo que, na verdade, ele é responsável por a elevação do braço em até 15 graus. A partir de 15 graus, a gente aciona o deltoide, que é o que faz a elevação do braço, né? O que acontece? O meu deltoide ainda não está num funcionamento adequado. Então, quem está fazendo esse trabalho é esse músculo, que me desculpe, eu não lembro o nome dele agora, também não quero falar besteira aqui, mas é um músculo que fica embaixo dos músculos maiores do deltoide. Então, quando eu faço essa elevação, o músculo que deveria puxar até 15 graus, o meu está puxando até 75 graus. Então, é uma bela evolução desse músculo, né? E isso eu achei bacana, porque assim, a ativação do deltoide tende a fazer com que essa elevação fique ainda melhor, né? Então, se comparando talvez ao do outro braço. Em contrapartida, me acendeu um alerta de falar, eu preciso focar um pouco mais nesse trabalho específico, né? Então, eu comecei recentemente a estudar um pouco os bodybuilders, né? Os fisiculturistas, porque eles têm um método de treino que é muito interessante. Eles conseguem trabalhar focado e específico num determinado músculo, né? E assim, falando e vendo, parece que é muito fácil, mas é uma puta de uma arte isso, né? O cara conseguir ter um mental de movimentar aquele específico músculo. Então, eu comecei a estudar um pouquinho isso mais para tentar entender como conseguir fazer essa concentração naquele músculo em específico para tentar ter mais ser mais fino o trabalho de musculação, não ir para lá ficar levantando peso e sim falar, puxa, eu quero mexer o meu deltoide. Como que eu vou conseguir espelhar eu não consigo no meu músculo normal, eu não consigo falar, puta, eu tô mexendo tal músculo. É muito complicado. Então, esse estudo vai ser importante para mim para saber como concentrar e como fazer com que o meu cérebro concentre a força naquele músculo em específico, ou tentar acioná-lo, né?
Então, isso que o Dr. Foroni falou, desse meu músculo que está se adaptando, é aquela neuroplasticidade, é um pouco disso, né? Então, quer dizer, o meu corpo ele está se adaptando a fazer as coisas de outra forma, né? O que é incrível essa capacidade do nosso corpo, né? E agora eu vou tentar focar um pouco mais nesse trabalho do deltoide para ver se eu ajudo a desenvolver melhor isso. Em contrapartida, houve uma decepção ali na consulta em que o meu bíceps, que o trabalho que ele fez foi de elevação, né? A flexão de cotovelo e a rotação do braço. Então, assim, o que eu estou fazendo muito bem é elevação. E a flexão do bíceps, eu não tenho tanta, não está respondendo tão bem ainda. Então, eu comecei um trabalho focado em bíceps e tríceps para começar a tentar puxar esses movimentos, porque já se passaram quase 2 anos da cirurgia, então eu não quero perder essa inervação, né? Então eu comecei a fazer um trabalho um pouco mais forte focado nisso, e foi legal, porque já tive algumas respostas do meu braço que eu não tinha reparado antes. Então, assim, como é importante a gente conciliar o trabalho que a gente faz de recuperação com os profissionais que a gente faz, que a gente trabalha, né? E esse retorno no médico para ele fazer essa avaliação mais clínica mesmo e te apontar o que você precisa melhorar muitas vezes no seu treino, né? Então, esse meu retorno em específico foi muito importante para mim porque sinalizou os pontos fracos que eu, na minha empolgação do dia a dia de ver o braço levantando, então a gente acaba não focando e passando desapercebido outras coisas. Então eu comecei a focar um pouquinho mais no meu bíceps e no meu tríceps, que eu espero mostrar uma boa evolução para vocês nos próximos vídeos, tá? Eu vou passar aí agora um trechinho de um treino meu, em que você vê o braço meio bobo aí, mas ele respondendo ao comando de contração do bíceps. E eu já fiquei feliz demais com essa movimentação e eu espero conseguir muito mais com o passar do tempo aí. Então, assim, percebe-se também no meu peitoral, quando eu sofri o acidente, alguns meses depois, o nosso músculo ele dá uma bela de uma murchada, né? E eu criei no meu peitoral aqui, entre a clavícula e o meu peitoral ficou um vão, porque o músculo murchou. E aí eu comecei a sentir aquele vão sumindo aos poucos, né? E até uma certa dureza entre o meu ombro e o meu peitoral. E eu fiquei na dúvida se isso era músculo ou se era algum tendão, o que era. Então, o Dr. Luciano Foroni também me alertou, dizendo que não, realmente isso aqui é o seu músculo em desenvolvimento, né? Dá para sentir já a parte do peitoral superior aqui, então ele já está tendo uma certa evolução nesse sentido. Eu fiquei também muito feliz com isso, porque sabendo que eu estou realmente ativando a parte do músculo, né? Até inconscientemente eu estava fazendo isso, agora sabendo eu vou conseguir trabalhar um pouco mais em cima disso, né? E agora os amigos da academia que me aguentem, porque eles que são expert nesse negócio de puxar ferro aí, eu vou perguntar muita coisa para eles. Outra coisa interessante é que eu sinto muita dor no antebraço agora. Parece que conforme a inervação vai acontecendo e vai descendo esses sinais, a gente vai sentindo mais dores em alguns. Então, eu tive dor no ombro já tive dor no bíceps, no tríceps. Hoje menos, eu sinto muito formigamento, né? E agora eu estou sentindo muita dor no antebraço, né? O antebraço talvez tenha ligação com aquilo que eu já falei nos vídeos anteriores da minha T1 talvez não estar totalmente avulsionada, né? Então ela tem algum vestígio de conexão e isso está fazendo com que reflita no meu antebraço e inclusive minha mão, né? Que ela formiga bastante e eu já sinto alguns sinais quando eu toco, quando eu bato nela, eu sinto alguns formigamentos. E o meu antebraço também depois que começou a ter essas dores, eu notei
um aumento pequeno de volume, né? Em algumas regiões que antes tinham um vão e agora esse vão está começando a ser preenchido, né? Isso também devido provavelmente ao treinamento que eu faço todos os dias, toda semana e tal. Então, essas são partes muito interessantes de evolução que às vezes passa batido, mas é importante a gente prestar muita atenção nisso. Tá? Agora que estamos no inverno também, obviamente, né, que eu venho sentindo um pouco mais de dor, porque a mão esfria muito, tem que estar sempre meio agasalhado, sempre movimentando bastante. Isso é outra coisa que eu percebi, né, quando começa a dar muita dor no braço, a movimentação é o que dá uma amenizada na dor. E nesse inverno, então, nossa, que começou a esfriar e meu braço começou a responder com dor. Então, vira e mexe, eu dou uma mexida e é bom que dissipa, a dor ela vai dissipando aos poucos. Então, eu aconselho vocês também, quando estiver sentindo dorzinha, evita, sei lá, ficar com o braço muito em tipóia, preso no corpo. Eu vejo alguns atletas com lesão de plexo braquial que tem um corpo muito bacana, tá? Mas você vai ver o bracinho lá todo parado. E é uma coisa que não tem põe para movimentar. Prende, faz o espelho, treina um pouco o braço do outro lado, movimenta ele. Você vai ativar alguns músculos. É um emaranhado de coisa no nosso corpo que se a gente ficar focado, tal músculo não tá funcionando. Cara, movimenta o corpo que vai acionar outra coisa. Então, deixa o seu corpo responder, ajuda o seu corpo a dar uma resposta mais efetiva, tá? Mas crie condições. Ficar com o braço parado no corpo, vale salientar aqui é o seguinte, com acompanhamento médico. O que eu estou falando aqui, na minha experiência, o meu médico, depois da minha cirurgia, falou, tira a tipóia, deixa o braço, tal. Então, movimente o braço. Então, eu estou repassando isso, mas, obviamente, consulte o seu médico, fale a respeito disso, né, de deixar o braço um pouco mais solto. Evita deixar também, se o seu braço está muito parado, sem movimento, você não fez uma cirurgia, ficar com o braço solto, você vai criar aquele degrau entre o ombro e o seu... Aqui a parte... esqueci esse osso aqui de cima. Então você vai começar a criar um degrau e fica muito feio. Dá uma sensação de descolamento e parece que tem uma dor absurda aquilo lá. Então, pergunte para o médico. Se você fez uma operação, ele provavelmente vai... você fez a cirurgia, ele provavelmente vai dizer para você, não, movimente o braço, tal, tá tudo bem. Então, assim, e no tempo certo, né? Então, sempre com o médico, conversa com ele, fala dessa movimentação que o movimento do braço, ele automaticamente ele vai acionar outros músculos, outros caminhos, e você vai ficar com um aspecto de braço com um pouco mais de vida, né? Não fica aquela coisa apagada, travada. E nunca é tarde para a gente fazer isso. De novo, eu procuro falar isso em todos os meus vídeos. Movimente o seu braço, mantenha as articulações móveis. Gente, eu sei que é muito complicado quando a gente sofre uma lesão dessa e a gente fica muito triste, entra em depressão. É aceitável, mas não se entreguem. Né? Uma coisa é você parar um pouco e dar uma descansada, pensar naquilo, refletir, sofrer aquilo. Tá tudo bem, mas não desista. Recupere-se rápido, volte à atividade, movimente seu braço. A vida não está perdida. A gente precisa movimentar. Faça o que você quer, adapte. Você tem que se adaptar, entendeu? Não fica choramingando, ficar encostado, vai fazer mal para você, vai fazer mal para as pessoas que estão perto de você. E assim, você não vai conquistar nada com isso. Vai para cima, movimenta o braço. Acredita. Pode hoje não ter uma solução, mas de repente amanhã tem. Então esteja preparado para isso, tá? Esse é o conselho que eu posso dar, essa é a energia que me move, é isso que eu gosto de fazer e como eu acho que tem que ser feito. É o que eu pratico na minha vida. E eu espero profundamente de que isso possa ajudar de alguma forma, tá? Mais uma vez, obrigado por todo o carinho de vocês, todas as mensagens que vocês me mandam. Isso é muito importante para mim, me faz ter essa motivação de estar sempre fazendo alguma coisa para poder melhorar e conquistar meu braço de volta. Beleza? Um grande abraço, obrigado por mais esse mês
e mês que vem a gente está de volta. Valeu, pessoal. Tchau.